Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos corrigir a sua atividade revisional, o módulo 1, que fala a respeito de cinemática. Tudo bem? Aquela parte da introdução ao movimento. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Um ônibus sai de São Paulo às 8 horas e chega a Jaboticabal, que dista 350 km da capital, às 11 horas e 31 minutos. No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 km, a sua velocidade foi constante, igual a 90 km por hora. Qual a velocidade média em km por hora no trajeto de São Paulo a Jaboticabal? Nós sabemos que as unidades aqui não estão no Sistema Internacional de Unidades, né, que é metro ou metro por segundo, né? E que o tempo também aqui não está no Sistema Internacional. Porém, usualmente a gente usa aí para a velocidade de quilômetros por hora. Então nós temos que modificar aí os valores, adaptar para isso daqui, km por hora, até mesmo porque foi pedido, né, que o resultado fosse dado em km por hora. Tudo bem? Então já está tudo em quilômetros, né? Só isso daqui que tem horas e minutos, então a gente tem que fazer uma conversão aqui de 11 horas e 30 minutos para apenas para horas, né? Sabendo que 30 minutos corresponde a meia hora, então seria 11 horas e 30 minutos é o mesmo que 11 horas e meia, né? 11,5 horas, tudo bem? Então vamos lá, relembrando a velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. E substituindo já os valores, né? Ele pediu para o primeiro trecho, né? Que vai aí de São Paulo para Jaboticabal. Colocando os valores aí, ele falou que a distância, né? Que é o espaço percorrido, 350 quilômetros. E o tempo é a variação dos instantes. Ele deu os dois instantes. Ele deu o instante inicial, 8 horas, e o instante final, 11 horas e meia. Então, a variação dos instantes é o tempo que se passou. Então, quanto tempo se passou? 11,5 horas menos 8 horas, tudo bem? É a variação dos instantes. O instante final menos o instante inicial, que dá 3 horas e meia. Então, ele percorreu 350 km em 3 horas e meia. Basta fazer a divisão, nós encontramos a velocidade média de 100 km por hora. Para marcar lá no gabarito, centena, dezena, unidade, está aí, 100 km por hora. A letra B pedia assim, em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho de Jundiaí-Campinas, que é a segunda parte do trecho, né? Jundiaí-Campinas, ele levou aí, tem aproximadamente 45 km, e ele quer saber qual o tempo que demora para ele fazer isso, dado que a velocidade agora é de 90 km por hora. Então, a gente substitui os valores novamente aqui na fórmula. Nós temos aí velocidade 90, o trecho, a distância é de 45 km, e ele quer saber o tempo. Muito bem, está dividindo passo para o outro lado, multiplicando, 90 está multiplicando passo para o outro lado, dividindo. Simplificando isso daqui, nós temos 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5 horas. Ou seja, ele demora meia hora, o mesmo que 30 minutos. Tá? Como ele pediu aí, para a gente colocar, multiplicar o resultado por 100, então, para colocar no gabarito, a gente coloca aí 0,50. Beleza? Próxima questão. Na prova dos 100 metros pelo Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, Japão, no dia 25 de 8 de 91, o americano Carl Lewis estabeleceu o novo recorde mundial com 9,86 segundos. Nessa prova, o brasileiro Robson Caetano completou os 100 metros em 10,12 segundos, conforme 0 hora de 26 de 8 de 91. A distância entre os dois atletas citados quando o vencedor cruzou a linha de chegada foi em centímetros aproximadamente. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aí é quanto tempo estava entre, né? A gente sabe aqui, ele quer saber justamente a distância, mas a gente tem que procurar aqui quanto tempo, né, vai estar distante um do outro, né? Quanto tempo demoraria para o segundo colocado ultrapassar a linha de chegada. Né? E essa variação do tempo entre eles é o resultado que a gente tem aí, né? De quanto tempo que demoraria em relação ao segundo o segundo colocado a chegar com relação ao primeiro. Né? Então tem uma diferença de tempo, basta a gente subtrair os dois, né? Então a diferença de tempo entre os dois é de 0,26 segundos, ou seja, um cruza a linha de chegada e 0,26 segundos o outro vai cruzar a linha de chegada. O que é óbvio aqui é que as velocidades de ambos são diferentes. A fim de calcular a velocidade média do brasileiro, né, basta a gente pegar o espaço percorrido pelo tempo. Né, a prova é de 100 metros, então 100 metros divididos pelo tempo de 10,12 segundos, nós encontramos que a velocidade do brasileiro é 9,88 metros por segundo aproximadamente.
A nível de curiosidade, não precisa calcular, mas a do americano é um pouquinho superior, né? 10,14 metros por segundo. Foi por isso que ele ganhou a prova. Bom, a gente pode agora, para encontrar, né, qual foi a distância, né, o tempo, a gente já tem o tempo, né, a variação do tempo, a gente precisa saber qual foi a distância percorrida nesse intervalo de tempo aqui pelo brasileiro, que era justamente o tempo aí que faltava entre os dois. Né? Então, substituindo os valores, nós temos ΔS sobre, o ΔS que a gente quer descobrir sobre o tempo, que é o de 26 segundos, sendo que a velocidade do brasileiro a gente já encontrou aqui em cima. Para não colocar esse númerozão grandão aqui, né, e a gente colocar um dado mais perto possível, mais próximo possível, né, eu vou colocar em formato de fração, tá bom? Então a velocidade, né, a velocidade do brasileiro vai ser ainda 100 divididos por 10,12. E aí o 0,26 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, vai ficar então 26 divididos por 10,12, 26 divididos por 10,12 dá 2,5688 metros. Ele pediu para a gente dar isso daqui em centímetros, tá bom? Em centímetros. Então, em centímetros, nós multiplicamos esse resultado por 100 e aí a gente despreza a parte fracionária aí, caso exista, né? Então, o gabarito ficou aproximadamente aí 257, era você ia marcar dentro das opções que tinha, né? A opção mais próxima que chegava do resultado é essa daqui, 257. Tudo bem? Vamos à próxima. Um automóvel de competição é acelerado de tal forma que a sua velocidade V em função do tempo é dado pela tabela abaixo. Ele quer a aceleração média em metros por segundo quadrado no intervalo de 5 até 15 segundos. O que preocupa os alunos é porque existe uma diferença entre a aceleração do primeiro para o segundo trecho e do segundo para o terceiro trecho. Mas ele não está interessado na variação entre esses dois. Ele quer saber de onde ele saiu e até onde ele chegou, de 5 até 15 segundos. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, basta a gente pegar a variação da velocidade pela variação do tempo entre os dois. Tá? A variação da velocidade, ele estava velocidade final menos velocidade inicial, vai ser 60 menos 20. E aí a variação dos instantes, 15 menos 5. Tudo bem? Que é justamente o intervalo que ele quer, de 15 a 5. Então, só fazendo a continha básica aí, 60 menos 20 dá 40 e 15 menos 5 dá 10. Né? Então, pode cortar o 0 com o 0. Perdão, eu coloquei aqui velocidade, né? É a aceleração. Então, a aceleração média vai ser de 4 metros por segundo. A fim de colocar lá no gabarito, 4,00, você marcava lá a opção. Próxima questão. Questão 21. Diante de uma agência do INPS, há uma fila de aproximadamente 100 metros de comprimento, ao longo da qual se distribuem de maneira uniforme 200 pessoas. Aberta a porta, as pessoas entram durante 30 segundos com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Avalie o número de pessoas que entram na agência. Então, nós temos aí, não cálculo de velocidade média, né? Mas aqui a gente quer saber mais ou menos a velocidade de pessoas que entram ali por aquela porta. E ele deu, né, uma velocidade média desse número de pessoas, que é 1 metro por segundo. Entra 1 metro por segundo, 1 metro por segundo de pessoas. É meio complicado falar dessa maneira, né? Mas qual seria essa distância, né, dada essa velocidade, aí, essa taxa de entrada de pessoas, né, no tempo de 30 segundos, que foi o que ele pediu? Então, nós temos aí que seria um espaço relativo de 30 metros, né? Entrariam aí cerca de 30 metros, de acordo com a velocidade que foi fornecida para a gente. Bom, acontece que a gente tem que converter esse espaço percorrido pelo número de pessoas. E ele disse lá no enunciado que em 100 metros tem 200 pessoas. Ou seja, tem 2 pessoas por metro, né? Então, se a gente consegue percorrer nesses 30 segundos 30 metros, né, 30 metros de pessoas entrariam ali, quantas pessoas correspondem? 60, já que tem 2 pessoas a cada metro. Aí você marca lá no gabarito, 0,60. Letra B pedia o comprimento da fila que restou do lado de fora em metros. Aí é fácil, né? Se a fila inteira, né, tem 100 metros, para a gente determinar quem ficou do lado de fora, basta subtrair quem entrou. Se entraram 30 metros, então do lado de fora restaram 70 metros. Basta marcar no gabarito aí 0,70.
Próxima questão. Um condomínio possui uma caixa d'água com capacidade de 30 mil litros, que supre 40 apartamentos. O síndico observou que foram consumidos 2/3 de água contida na caixa, inicialmente cheia, no período de 20 horas. Considerando que não houve reposição de água na caixa nesse período, qual o consumo médio por apartamento? Primeira coisa que eu vou fazer é entender quanto que cada apartamento consumiu. Então, quantos litros cada apartamento consumiu? 2/3 de uma caixa d'água de 30 mil litros. Qual seria, então, isso daqui em litros? 2/3 de 30 mil seriam 20 mil litros. Tá? Já que eu tenho 40 apartamentos, ele quer para cada apartamento, né? Por apartamento. Então, isso daqui seria o que os 40 apartamentos, né, usaram, consumiram, né? Então, 40 apartamentos. Se eu quero determinar cada um dos apartamentos, basta eu fazer uma divisão. Então, dividindo aí os 20 mil litros para cada um dos apartamentos, né, eu tenho que cada apartamento consumiu aí 500 litros. Né? Mas ele quer saber o consumo relativo às horas, né? Quantos litros por hora? Qual é a velocidade, né, de vazão? Seria isso, a velocidade da vazão aí desse consumo. Né? Se eu tenho cada apartamento consumindo 500 litros em 20 horas, né, qual seria o consumo por hora? Então, basta eu fazer a divisão novamente. Tá? Eu gostaria que vocês reparassem que essa velocidade aqui de vazão é uma fórmula muito parecida, né, com a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, mas no caso aqui a gente está tratando de litros pelo tempo. Tudo bem? Então, o consumo de litros pelo tempo é uma taxa matemática, assim como velocidade, que é o espaço pelo tempo. Beleza? E aí, completando, então, o consumo é de 25 litros por hora. Bastava a regrinha de 3, você conseguia fazer essa questão tranquilo, só marcar lá no gabarito. Senhoras e senhores, foi só isso, mole, mole, fácil, fácil, tudo bem? Peço desculpas pelas tecnologias aqui, tive que formatar o computador, passei hoje o dia inteiro, né, atrás da problemática aqui, do que estava acontecendo, não consegui resolver, e aí a solução foi a mais óbvia possível, né, deletar o Windows inteiro e instalar o Windows de novo, e todos os outros programas de edição. Senhoras e senhores, muito obrigado, até a próxima aula, valeu!